do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Aqui quem fala é o pastor Antônio Carneiro. Estamos dando início hoje à lição número 13, a última lição do nosso trimestre. Estamos encerrando mais um trimestre da Escola Dominical para a honra e glória do nome de Jesus. E esta lição tem por título Transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Se você está conosco pela primeira vez, receba o nosso bem-vindo. Antes de iniciarmos a nossa lição, se você puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus eterno e Pai, nós nos alegramos, ó Deus, neste domingo, nesta manhã. Nos alegramos de estar na Tua presença, Senhor, buscando a Tua face, buscando, Deus, o Teu auxílio, Senhor, para esta hora. Meu Pai, sei que muitos que estão ouvindo, ó Deus, estão passando por dificuldades e necessidades, ó Senhor, e só o Senhor pode atender. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas vozes até a Ti, Senhor. Tu és o único Deus. Tu és o nosso único Deus. Não temos aonde a outro Deus a quem recorrer, Senhor. Ouve os nossos clamores, Pai. Ouve, ó Deus, as nossas petições e atende-nos, Pai. Vem em nosso socorro e em nosso auxílio. Nós estamos, ó Deus, ansiosos pela Tua presença em nossas vidas, Pai. Esperamos, ó Deus, a unção do Teu Santo Espírito sobre nós. Que o Senhor possa, Pai, entrar neste lar agora. Ó Deus, onde há, ó Deus, dificuldade, Senhor, o Senhor venha trazer a solução. Onde há dor, ó Deus, que o Senhor venha trazer o alívio, Pai, a cura. Pois o Senhor é o médico dos médicos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E nas Tuas mãos, ó Deus, estão a nossa cura e a nossa vitória. Pai querido, Pai de amor, ouve o clamor, ó Deus, desta mãe, deste pai, Senhor, por seus filhos. Esse pai de família, Senhor, que perdeu seu emprego e está passando por dificuldades, ó Deus, não tem a quem socorrer. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, agora, sobre cada um, meu Deus, com o Teu poder e com a Tua glória. Que a Tua unção seja derramada, ó Deus. Abre, meu Senhor, portas de emprego, Pai. Traz, ó Deus, paz aos corações, ó Pai. Torna a trazer, ó Deus, a união dentro deste lar. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e somente a Ti, Senhor, clamamos. Oramos, ó Deus, pedindo a Tua graça, que o Senhor venha manifestar a Tua glória através desta aula, Senhor, através desta ministração, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, encontre os nossos corações abertos para fazer aquilo que lhe convém. Nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto áureo da nossa lição está em Salmos 56, versículo 4, que diz: Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que pode fazer a carne? A verdade aplicada, uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Os objetivos da lição: primeiro, mostrar que Deus sempre nos socorre, apresentar a grandeza da chamada de Paulo e explicar que as crises são passageiras. O texto de referência está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 até o versículo 27, depois 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Diz assim o texto sagrado: Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Se me convém gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. A introdução. Nesta lição, veremos como Paulo foi propagador do Evangelho e como Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões e açoites e perseguições. E apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão da sua caminhada cristã. Item 1 da lição: um chamado em meio às perseguições. O apóstolo Paulo nos deixou como legado uma biografia admirada por muitos. A vida de Paulo, uma vida surpreendente. Nascido em Tarso, na Cilícia, hoje a Turquia, Paulo era de uma família abastada, pois o enviaram para estudar ainda jovem aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Por ser fiel a Deus, Paulo perseguiu os cristãos e depois perseguido foi pelos judeus e pelos gentios. Sofreu açoite, sofreu apedrejamento, prisões, e Paulo padeceu numa prisão em Roma. Paulo escreveu a maioria das cartas enviadas às igrejas do Novo Testamento, cartas que hoje são verdadeiros mananciais da doutrina cristã para cada um de nós, nos orientam e nos inspiram a praticarmos a justiça e também sermos fiéis a Deus. O item 1.1, uma transformação milagrosa. O chamado de Paulo no caminho de Damasco pôs fim a toda uma perseguição que ele praticava contra o cristianismo. Paulo, inspirado pelo inimigo das nossas almas e pensando estar fazendo o que era correto para Deus, pediu carta ao sumo sacerdote para ir até Damasco e todos os cristãos que encontrasse pelo caminho e em Damasco ele pusesse em cadeias e prisões. Mas durante a sua ida a Damasco, uma luz o cercou e uma voz lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo, a partir dali, se converteu ao cristianismo e passou a sofrer perseguições. O que antes perseguia, agora era perseguido. Tópico 1.2, sua missão era maior que a sua dor. O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre a sua missão, mesmo num contexto de perseguição e desprezo. Estamos vivendo nos dias de hoje um cristianismo onde as pessoas querem ser mais servidas do que servir. Por qualquer motivo, o crente deixa a igreja e fica magoado. Paulo sofreu perseguições por parte dos próprios cristãos. Quando Paulo saiu de Damasco num cesto, foi levado a Jerusalém, e todos os irmãos de Jerusalém tinham uma certa reserva quanto Paulo, não queria receber Paulo em suas casas. Paulo foi perseguido pelos judeus que intentaram até matá-lo. Porém, Deus providenciou a presença de Barnabé, que deu testemunho da conversão de Paulo. Mesmo assim, os judeus enviaram Paulo de volta a Tarso, por onde permaneceu por mais de 10 anos. Tópico 1.3, a luz brilhou nas trevas. O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional. Paulo logo se converteu, foi para uma cidade, foi para Damasco, numa rua direita, e lá Jesus mandou Ananias para que ungisse Paulo e que Paulo fosse batizado com o Espírito Santo. A partir daquele momento, Paulo se esforçava em pregar a palavra de Deus nas sinagogas, em testemunhar de que Jesus era o Cristo, era aquele que os judeus estavam esperando. E Paulo se esforçava tanto que incomodava os próprios judeus, que procuraram matá-lo. Porém, Paulo não esmoreceu, mas pregava a palavra a tempo e fora de tempo. Paulo foi um dos maiores apóstolos e missionários de todos os tempos, porque entregou sua vida totalmente nas mãos de Deus, sem reservas. Ele considerou todo o seu conhecimento como esterco
e para ele o morrer era lucro e o viver era Cristo. Tamanha foi a sua conversão e se transformando numa nova criatura. Assim também é com cada um que se converte. Se você entregar sua vida totalmente a Deus, sem reserva, você estará também um instrumento poderoso nas mãos de Deus, como foi Paulo. O tópico 2 da lição: socorro em tempo de crise. Quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. O salmista Davi disse: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim deve ser a nossa vida. O nosso socorro deve vir de Deus, porque Ele conhece os tempos, o passado, o presente e o futuro. Ele conhece a tua fraqueza, aquilo que você está passando nesse momento, aquilo que você pensou ao acordar, os seus planos para o dia de hoje. Ele sabe do teu sofrimento e da tua dor. E no tempo certo, Deus virá em seu auxílio. Creia, hoje pode ser o dia do teu milagre. Hoje Deus pode te tocar na tua saúde, tocar na tua finança, tocar na tua família e fazer com que o que era ruim se transforme em bom. Aquilo que era mal se transforme em bênção. Aquilo que era dor se transforme em alegria. Deus é poderoso para nos socorrer no tempo certo. Tópico 2.1: a crise política. A perseguição tem acompanhado a história da igreja desde a sua fundação. Irmãos, a igreja foi perseguida desde o princípio. Jesus havia dado ordem aos discípulos para que esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, e depois deveriam sair e ir pregando a palavra de Deus, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas os discípulos reunidos, e cada um vendia o que tinha e colocava aos pés dos apóstolos, e nada tinham falta. Era uma bênção, irmão, aquela comunidade, a igreja primitiva, logo no início, era uma grande bênção. Pregações, 3.000 almas se rendendo a Cristo, 5.000 almas se rendendo, pregações de Pedro e dos apóstolos, todos tinham cultos maravilhosos. Quem queria sair? Quem queria ir fazer a vontade de Deus? Era muito melhor permanecer ali em Jerusalém, juntamente com os discípulos e com os apóstolos, aprendendo a palavra e louvando a Deus. Mas esse não era o propósito de Deus. Então, Paulo, usado por Deus, começou a perseguir a igreja, e os cristãos foram obrigados a sair de Jerusalém. E onde eles iam levando a palavra de Deus. Então, a perseguição, ela não acaba com a igreja, mas a perseguição faz a igreja crescer. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Mas o que é uma porta? Uma porta é algo que está fechando uma entrada. E esta entrada não vai ficar fechada para a igreja, porque a palavra de Deus nos diz que não prevalecerão. Significa que quando a palavra de Deus for anunciada, aonde a palavra de Deus for anunciada, o inferno não irá prevalecer, porque aonde a luz chega, as trevas têm. E existe hoje no mundo inteiro uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. Porém, exatamente nos países onde há maior perseguição é onde a igreja tem mais crescido. Onde a igreja deixou de ser perseguida, ser aceita pelo Estado, a igreja se misturou com o mundo e acabou sumindo, desaparecendo. Então a perseguição não acaba com a igreja, a perseguição não acaba com você. É exatamente este problema que te incomoda, que tem te feito levantar pelas madrugadas e buscar a presença de Deus. Item 2.2, crise econômica. A crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver. Estamos vivendo dias, irmãos, em que a crise chegou para todo mundo. Há uma crise mundial devido à pandemia do coronavírus. Muitas empresas fecharam suas portas, muitos empreendedores tiveram que fechar as suas portas, demitir seus funcionários, e
O governo tem pago um auxílio emergencial, mas isso tem limite. A crise econômica vai chegar e a queda na arrecadação dos governos vai ser imensa e muitos males essa crise irá trazer. Mas nós que estamos em Cristo não devemos temer esta crise, porque Deus, Ele trará a provisão de alguma maneira. Certa vez Jesus estava com os seus discípulos e precisavam pagar os impostos, e não tinham dinheiro para pagar os impostos. Então Jesus mandou Pedro lançar um anzol no mar e pegar um peixe. E na boca do peixe tinham 2 estátuas. E Pedro apresentou-os a Jesus e Jesus disse: vai lá e paga os nossos impostos. Então, se Deus tem dinheiro na boca do peixe, Ele poderá te socorrer, porque Ele é o dono do ouro e da prata, está escrito em Amós. Portanto, não devemos temer a crise financeira que está por vir. Também não devemos ficar parados. Devemos buscar uma saída para a nossa vida, um trabalho, uma nova ocupação, criar alguma maneira de ganhar dinheiro, porque Deus certamente vai te abençoar enquanto você estiver fazendo alguma coisa. Se você estiver parado, se torna mais difícil. Quem tem aposentadoria, quem tem um recurso, mas muitos não têm recurso algum e têm que trabalhar por conta própria para conseguir o seu sustento. Mas Deus, Ele nunca nos abandona e nunca nos deixará. Esta crise vai passar e você vai sobreviver e vai conseguir sair do outro lado. Mas é necessário jejum e oração e busca ao Altíssimo para que as coisas comecem a acontecer a seu favor. O item 2.3, crise espiritual. Paulo viveu numa época em que, enquanto os discípulos, ou mesmo Paulo, ia evangelizando e pregando a palavra e as pessoas iam se convertendo, havia pessoas que iam introduzindo regras, doutrinas e conceitos adaptados de outras religiões, das religiões que eles conheciam, para o cristianismo. E isso acabava fazendo com que as pessoas se desviassem do caminho da verdade. Por isso, Paulo escreveu as suas cartas direcionadas a vários povos em que ele passara, para orientar e para também precaver os irmãos da vinda das doutrinas, das falsas doutrinas. Hoje em dia não é diferente. Há muitos pastores, entre aspas, que se dizem pastores, mas são novos convertidos que acham que receberam de Deus uma revelação especial e acabam introduzindo isso em igrejas. E existem muitas igrejas que, para trazer pessoas, acabam trazendo essas pessoas para pregar em seus cultos e acabam introduzindo dentro da igreja doutrinas que não condizem com a Bíblia, não condizem com a palavra de Deus, como prosperidade, como normalmente tirando o foco principal de que é a vida eterna para trazer coisas deste mundo. Normalmente exaltam a criatura ao invés do Criador. Pessoas têm se sentado no trono de Deus e feito fazer as suas vozes soar como se fosse profeta de Deus, mas na verdade são lobos devoradores que se introduzem em meio ao rebanho para comer a lã e a gordura das ovelhas. Jesus nos alertou que nos últimos dias viriam muitos falsos mestres dizendo que eram o próprio Jesus e que deveriam não segui-los, mas permanecer firmes naquilo que fomos ensinados. O tópico 3 da lição, a provisão de Deus em tempos difíceis. O exemplo de Paulo nos mostra que Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Por isso, o guardou, o livrou e o sustentou em diversas situações difíceis, como naufrágios, como prisões, como perseguições, isto para que ele pregasse a palavra a grandes e pequenos. Tempos difíceis sempre existirão, irmãos, mas devemos confiar que todo esse tempo também difícil, toda crise, tem o tempo certo de acabar. Todo problema tem um tempo do início, mas também tem um tempo do fim. E o fim será da maneira com a qual nós lidamos com o problema. Se esquecermos o problema e deixarmos de lado, ele voltará maior. Mas se enfrentarmos o problema com a ajuda do Senhor, com certeza venceremos, pois Deus é o Deus da previsão, da provisão.
Tópico 3.1. Devemos confiar no Senhor. Estamos vivendo um momento em que o mundo inteiro está preocupado com o futuro. Não sabemos o que vai acontecer e isso causa um grande estresse em nosso coração. Mas Jesus nos instrui que não devemos estar ansiosos quanto a isso. Em Mateus capítulo 6:34 está descrito: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o seu próprio mal. Basta aos cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Devemos meditar constantemente nesse versículo, nessa passagem que Jesus fala sobre os cuidados do mundo, para acalmar e aquietar o nosso coração, para que possamos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Pois Jesus disse: se Deus cuida da ave, que não trabalha, que nem ajunta em celeiro, mas tem o seu alimento todo dia, e veste a erva do campo com mais cuidado do que Salomão, não cuidará de nós. Devemos confiar que Deus, Ele se preocupa com nós. Deus está constantemente olhando do céu para a terra e vendo aqueles que estão voltados para Ele. Por isso devemos trazer para diante de Deus todas as nossas petições em oração e súplicas para que possamos ser atendidos. Devemos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus em tudo. Estamos vendo com esse Covid-19 que as pessoas estão morrendo por falta de uma coisa que é de graça, que Deus nos dá de graça, o ar. Infelizmente, muitos têm muito dinheiro, compram o melhor equipamento, o melhor cuidado, pagam o melhor hospital, a melhor equipe médica, mas estão morrendo pela falta de algo que nem percebemos no dia a dia, que é o ar que Deus nos dá de graça. E assim também Deus cuida de nós em nossas necessidades, porque de nada vale o dinheiro se não temos o que comprar com ele. No Salmo 55, versículo 22 está escrito: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Subtópico 3.2. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem a dor, nem o sofrimento, nem a angústia, nem principados, nem potestades, nem ninguém. Somente uma coisa pode nos afastar de Deus: a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. Paulo passa por todos os sofrimentos. O fim da vida de Paulo foi numa cadeia em Roma. Muitos pensam que depois de fazer algo grandioso para Deus, uma grande obra, nós iremos sentar num trono aqui na terra, iremos ser superiores aos outros, iremos ter reconhecimento de todos. Mas os maiores mártires, os maiores apóstolos, os maiores pregadores da palavra de Deus, os maiores missionários não tiveram reconhecimento de ninguém. Os missionários Gunnar Wingren e Frida Wingren morreram na Suécia, depois de ter evangelizado aqui no Brasil e criado, juntamente com Daniel Berg e sua esposa, a Igreja Assembleia de Deus. Em 1932, Gunnar Wingren morreu doente na Suécia e em 36 ou 37, se eu não me engano, a sua esposa Frida Wingren morreu internada num hospital psiquiátrico. O apóstolo Paulo, da mesma maneira, na sua primeira prisão, ele estava na prisão domiciliar, onde recebia os amigos e onde evangelizava e escrevia suas cartas. Mas na sua segunda prisão ele foi preso no cárcere e não podia receber ninguém, e ali escreveu as suas últimas cartas. E se referia que todos o abandonaram, somente Lucas estava com ele. Mas isso de forma alguma fez com que Paulo abandonasse a sua fé em Deus. Em seus últimos versos, em suas últimas escritas, ele diz que combati o bom combate,
finalizei a carreira e guardei a fé. Desde agora está-me reservada a coroa da justiça que Deus me tem preparado no céu. Essa deve ser a nossa esperança. Combatermos o bom combate e ao fim chegarmos ao céu. Esta é a nossa vitória e a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E igualmente os cristãos do primeiro século também tinham a sua confiança em Deus, o que fez com que enfrentasse leões, enfrentasse o martírio, sem negar a sua fé, sem negar Jesus Cristo. Isto porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E olhando para estes homens de Deus que perderam a sua vida desta forma, se o nosso coração estiver angustiado, se o nosso coração estiver contrito, devemos nos lembrar que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, versículos 1 e 2. Tópico 3.3. Não deixe o medo destruir os seus sonhos. O ministério de Paulo foi caracterizado por dor, perseguições e sofrimento. Mas Paulo faz uma comparação da carreira cristã com uma Olimpíada. Aquele que corre uma corrida de obstáculos, o olho deles tem que estar na chegada, não nos obstáculos. Os obstáculos são somente parte da corrida. Se ele focar os olhos nos obstáculos, a primeira queda que ele tiver, ele vai desistir. Mas quando os olhos estão na chegada, os obstáculos têm que ser ultrapassados. Se você tropeçar em algum, se levanta e continua a corrida, porque assim é a vida cristã, cheia de obstáculos, cheia de perseguições, cheia de problemas, mas os nossos olhos estão firmados na volta de Cristo. Cristo prometeu que ia voltar e buscar a sua igreja, e essa é a nossa esperança, a sua vinda. Que os nossos sonhos sejam segundo a vontade de Deus, e o medo não vai nos impedir de cumprir esse propósito de Deus, porque sabemos que já está preparada uma coroa de glória para cada um de nós. Conclusão. Com vistas a uma melhor compreensão, há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhores que os dias de hoje, mas podemos afirmar que Paulo superou as suas crises buscando refúgio em Deus. Devemos, de igual modo, possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. Assim encerramos mais esse resumo da lição. Esperamos que os nossos irmãos nos acompanhem no próximo domingo, quando estaremos estreando ou iniciando a revista do quarto trimestre de 2020, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, orientações e princípios bíblicos na busca da preservação da saúde integral. E assim concluímos esse estudo. Se você gostou deste programa, compartilhe em suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, para que a palavra de Deus possa alcançar cada vez mais e mais pessoas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e até o próximo domingo, se assim Deus permitir.